O Amazonas Clube de Futebol, com apenas 4 anos de vida, está na final do Campeonato Brasileiro da Série C e pode levantar o seu primeiro título nacional com tão pouco tempo de existência, né? Vamos ver a trajetória desde a criação do Amazonas até essa final nacional na temporada de 2023, que pode coroar o título com seu primeiro título a nível nacional, né? Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, cara, exatamente igual a você. Aqui no Torcedorismo, se você não conhece o canal ainda, a gente fala sobre todas as competições do futebol brasileiro. Todos os times e todas as torcidas têm vez aqui no canal. A ideia é não focar em apenas um clube específico, porque eu quero mostrar a história e a festa de todas as torcidas pelo Brasil. A gente está só começando, muita coisa boa vem por aí. Se você não está inscrito ainda ou não conhece o Torcedorismo, se inscreve agora, porque o começo é agora e você que entra agora tem muito mais valor. Esse é um quadro novo aqui no Torcedorismo, né? Eu lancei o primeiro vídeo desse quadro na semana passada. É o segundo vídeo do Foco no Seu Time e o nome desse quadro já diz, né? A ideia é dar uma ênfase maior em um time específico, analisar o momento desse time na temporada e projetar o que esse time vai fazer ainda na reta final da temporada, tá? Hoje o foco é no Amazonas FC, Amazonas Futebol Clube, e como o Amazonas é um clube muito novo, né, com 4 anos de vida, eu vou dar uma passada pela trajetória do clube antes da análise dessa temporada, beleza? Vai ser uma coisa específica do Amazonas nessa fase. O Amazonas foi fundado no dia 23 de maio de 2019, ou seja, é um clube muito novo, né? O clube foi criado como um projeto comercial, né? Alguns investidores se juntaram, eram dirigentes ali do Nacional, né, de outros times do estado do Amazonas que saíram dos seus times, dos seus clubes e resolveram formar o Amazonas. Eles identificaram esse espaço ali, nessa lacuna no futebol amazonense, né? Já tinha um estádio de primeiro mundo, né? Que é a Arena da Amazônia, estava à disposição do futebol amazonense. É uma arena que foi construída para a Copa do Mundo de 2014, então é um estádio lindo, excelente, uma infraestrutura perfeita. E a ideia desses sócios fundadores do Amazonas era começar um clube do zero, né? Eles não queriam investir a grana e o tempo deles em outro clube que já existisse, já tivesse, de repente, uma história consolidada, uma camisa maior no futebol amazonense, porque eles quiseram começar uma cultura do zero, né? Um clube em branco em que eles pudessem implementar a sua ideia do que tem que ser o futebol, do que o futebol amazonense pode representar para o Brasil, beleza? Seria muito difícil mudar a cultura de um clube, né? Por exemplo, uma SAF, né? Quando você compra um Vasco da vida, é muito difícil você mudar a estrutura, a tradição dos torcedores, porque o Vasco já é um clube gigante, já está estruturado ali, né? Então é mais fácil você criar um clube do zero para fazer do jeito que você quiser do que você mudar um clube já pronto, né? Então o Amazonas é o clube hoje com uma visão mais empresarial, né? Já tem um centro de treinamento que é melhor do que muito time das divisões superiores, né? E o objetivo do Amazonas é estar na elite do futebol em pouco tempo, né? E cara, eu não duvido que isso vai acontecer, porque o Amazonas está vindo com investimento alto e está vindo com uma boa organização, né? A primeira competição disputada pelo Amazonas, pelo clube, foi a segunda divisão do Campeonato Estadual do Amazonense lá em 2019 e o clube já se sagrou campeão da sua primeira competição, né? A segunda divisão, e logicamente que conquistou o acesso para a primeira divisão do estadual no ano seguinte. Na primeira divisão, o clube foi bem na sua primeira disputa, né? Foi até a final do primeiro turno em 2020, mas esse campeonato acabou não tendo sequência, né? Ele foi paralisado por conta da pandemia de coronavírus, e aí depois ele posteriormente foi cancelado, e aí começaram um do zero, e o Amazonas não conseguiu repetir o seu desempenho nesse campeonato que começou do zero, né? Mas no estadual de 2021, a Onça Pintada foi líder da primeira fase, e por isso ganhou o direito de disputar a Série D do Brasileirão no ano seguinte, que seria em 2022, e cara, essa Série D daria muitas alegrias pro clube do Amazonas, tá? Lá em 2022, com uma Série D para disputar, essa Série D que o acesso foi árduo, né, para conseguir. O Amazonas acabou se transformando numa SAF no início desse ano, né, de 2022, e foi classificada, né, como a primeira SAF do norte do nosso país. Pela primeira vez, o time disputaria um campeonato nacional, então resolveu abrir os seus investimentos para que pudesse ter uma chance maior de galgar novas séries, né? Subir da Série D para C, C para B, B para A, né? Então a intenção era essa, receber novos investidores para que o clube pudesse se estruturar mais e ter mais investimento, principalmente no seu elenco, né?
não só na sua infraestrutura. A Onça, logo de cara, meu irmão, na estreia numa competição nacional foi muito bem, foi líder do Grupo A na primeira fase da Série D daquele ano, só perdeu um jogo, cara, em toda a primeira fase o time só perdeu um jogo. Na fase de mata-mata, né, naquela primeira fase de mata-mata, que é chamado de segunda fase, é a fase de 16 avos de final, o time eliminou o Juventude do Maranhão, tá? Não confunda com o Juventude de Caxias do Sul, é o Juventude do Maranhão. Aí passou para as oitavas, eliminou o Lagarto do Sergipe. E nas quartas de final, para você que não sabe, as quartas de final da Série D já decidem quem vai subir, né? Decide o acesso. Quem passa das quartas para as semi já está classificado para a Série C no ano seguinte. Então, nessa fase, o Amazonas eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro e conquistou o seu primeiro acesso a nível nacional. O Amazonas já estaria garantido na Série C de 2023. Nas semifinais daquele ano na Série D, o time acabou sendo eliminado para o Pouso Alegre, né? E isso impediu a Onça de chegar na sua primeira final nacional da história, mas garantiu o acesso e era isso que mais importava na visão do clube naquela época, né? No ano passado. Já nesse ano, em 2023, início do ano, o Amazonas recebeu mais investimento ainda, conquistou título estadual. Primeira vez que o Amazonas foi consagrado campeão amazonense, né? Bateu o Manauara na grande final e depois dessa vitória recebeu ainda mais investimento para a Série C 2023, que o clube tinha ainda a vontade e o anseio de conquistar o acesso também. Inclusive surgiu a primeira polêmica nessa época, né? O Amazonas também é um time cercado de polêmicas, né? Por conta de onde vem esse investimento, e foram descobertas emendas parlamentares lá na Câmara Estadual do Amazonas, destinando verba pública mais ou menos de 15 milhões de reais ao Amazonas. Desses 15 milhões, 3 milhões e meio chegaram a ser usados na base do clube, segundo a galera lá que reportou, os envolvidos. Esses 3 milhões e meio foram investidos na base do Amazonas, e o resto do dinheiro acabou não indo para o clube, né? Os outros 11 milhões e meio, né? Na disputa da Série C, o clube contratou Sassá, foi a principal estrela do Amazonas para essa Série C e uma das principais estrelas de todo o campeonato, né? O Sassá, que já jogou em diversos clubes grandes, é um rapaz novo ainda, né? Acho que ele tem 29 anos, se não me engano, ou fez 30, mas o Sassá passou por Botafogo, Cruzeiro, né? Então, ele já passou por muitos clubes grandes, gigantes, né? No nosso país. E, cara, o Sassá rendeu logo do início, desandou a fazer gol na primeira fase, e até hoje ele é o artilheiro da Série C, né? Já a gente fala sobre isso. Mas agora a gente vai entrar na fase da retrospectiva dessa Série C, que é o foco maior desse vídeo, né? Como o Amazonas foi nessa Série C. Cara, o Amazonas fez uma excelente campanha no início da Série C, né? Chegou a ficar 10 jogos invicto, perdeu ali a primeira rodada pro Brusque, se eu não me engano, e depois ficou 10 jogos sem perder, embalou 4 vitórias seguidas em determinado momento, e aí assumiu a liderança da primeira fase da Série C, foi lá na 9ª rodada, o Amazonas foi líder. Depois disso o time oscilou, perdeu um jogo dentro de casa pro Paysandu, aí o time acabou caindo de produção, mas depois subiu de novo, chegou a ser líder por mais uma rodada, se não me engano, e acabou no final garantindo a classificação pro quadrangular final, quadrangular esse que decidiria os 4 times que iriam disputar a Série B no ano que vem, né, em 2024. O Amazonas acabou se classificando na 3ª posição geral da Série C, na primeira fase, né? A primeira fase da Série C são 20 clubes jogando todos entre si num turno único, então cada um disputa 19 jogos, e após esses 19 jogos, o Amazonas ficou na 3ª colocação e ficou entre os 8 melhores que disputariam o quadrangular final, que decidiria não só os finalistas, mas os times que conquistariam acesso, tá? Foi uma campanha muito sólida na primeira fase, 9 vitórias em 19 jogos, né? Com mais 9 empates e 5 derrotas, marcou 23 gols e sofreu 20 gols, né, nos 19 jogos, e com essa classificação o Amazonas ficou no chamado Grupo da Morte do quadrangular. Por que Grupo da Morte? Gente, o Grupo C tinha Volta Redonda, que foi o vice-líder e o melhor ataque de toda a primeira fase, tinha o Botafogo, que era o único clube de toda a Série C 2023 que ficou todas as rodadas dentro do G8, ou seja, era um time muito regular, e também tinha o Paysandu, que é um clube gigantesco, com uma torcida gigantesca e que fez uma reta final de Série D atropelando
todos os adversários, cara. O Paysandu, meu irmão, rebocou todo mundo e chegou ali no quadrangular como um dos favoritos ao acesso. Então o Amazonas estava nesse grupo aí, cara, com Volta Redonda, Botafogo e Paysandu, um grupo muito difícil de projetar. O início do quadrangular do Amazonas foi péssimo. Logo na estreia foi visitar o Botafogo lá em João Pessoa, no Almeidão. Fez um dos piores jogos do time nessa Série C inteira, contando todas as fases. Eu, inclusive, na minha análise pós-jogo, disse que parecia que o Amazonas não sabia que aquele jogo valia acesso, né? Porque o jeito que o time entrou foi muito devagar, foi dominado, perdeu o jogo pro Belo. Na segunda rodada, tinha que se recuperar, recebeu o Paysandu na Arena da Amazônia e, mais uma vez, não fez uma boa partida, o ataque muito improdutivo, Sassá jogando mal e principalmente, né, o Sassá recebendo muito poucas bolas para finalizar, né? Além dele das bolas que ele recebia, ele finalizava mal, ele recebia poucas bolas, né? E com 2 derrotas em 2 jogos, parecia que a Onça Pintada não ia chegar viva na reta final de quadrangular buscando acesso, mas aí a diretoria da SAF tomou uma atitude que foi criticada por muitos, mas essa atitude acabou dando certo. Poderia não ter dado certo, eu inclusive acho que foi um golpe de sorte, tá? Ela ter dado certo. O que aconteceu depois disso é muito improvável que se repita no futebol, mas parece que a diretoria do Amazonas sabia o que estava fazendo. É difícil a gente criticar daqui também sem saber o que acontece internamente, né? Os caras estão lá o tempo inteiro, às vezes a produtividade do time caiu, a relação com o técnico não estava boa e os caras demitiram porque, cara, de fora foi uma decisão acertada, né? A diretoria demitiu o técnico Rafael Lacerda, que estava no Amazonas há 1 ano e meio, mais ou menos, foi responsável pelo acesso do clube à Série C, responsável pelo título estadual desse ano e também pela ótima campanha do Amazonas na primeira fase, que possibilitou o time a disputar esse quadrangular, né? Então, ótimo trabalho do Rafael também, mas a diretoria bancou a demissão dele e trouxe Luizinho Vieira para o lugar. Luizinho também um bom técnico, em 2022 foi vice-campeão gaúcho com Ipiranga, cara. Não é com o Inter, ele foi vice-campeão gaúcho com o Ipiranga, isso é grande demais, perdeu a final pro Grêmio em 2022, nesse ano de 2023 foi até as semis do Gauchão e foi eliminado pelo Grêmio de novo, mas foi nos pênaltis, ele venceu o jogo de ida e aí acabou perdendo o jogo de volta, fez uma boa campanha, ele foi demitido do Ipiranga depois de uma seca de 4 jogos sem vencer na Série C, e aí depois foi trabalhar no Confiança para tentar salvar o Confiança, né, uma tentativa ali na reta final para botar o Confiança no G8, o Confiança melhorou muito com ele, né, ele só esteve 6 jogos à frente do time, foram 4 vitórias e 2 derrotas, o Confiança ficou em 9º a 1 ponto do São Bernardo, que foi o 8º colocado, né, então fez um bom trabalho lá no Confiança também. Então, com a chegada do Luizinho, tudo mudou no Amazonas, voltou a demonstrar um futebol aguerrido, uma marcação forte, saída em velocidade, o Sassá, que, como eu falei, é o artilheiro com 16 gols em 18 jogos dessa Série C, voltou a receber as bolas e a fazer os gols. Na estreia do Luizinho, uma derrota já eliminaria o Amazonas e ele venceu Volta Redonda. No segundo jogo, perdeu, também estaria eliminado, mas ele ganhou de novo Volta Redonda no Rio de Janeiro e cara, foram jogos em que o Amazonas foi muito superior, se impôs completamente ao Volta Redonda, 2 partidas excelentes, 2 jogos vencidos por 2-0, sem sofrer gols de um time que tem um dos melhores ataques, então grandes jogos esses 2 primeiros do Luizinho à frente do Amazonas, né? Na 5ª rodada veio o jogo derradeiro que mudou a história do Amazonas nessa Série C. O time foi enfrentar um Paysandu lá no Mangueirão, completamente lotado, uma pressão absurda. A torcida do Paysandu fez uma das festas mais lindas do futebol brasileiro nesse ano e o Amazonas começou perdendo o jogo, mas não deixou a peteca cair. Isso vem muito do trabalho técnico, tá? Manter o mental forte, saber que o que está sendo treinado vai dar certo mesmo sendo atrás. O lado psicológico dos jogadores estava em dia. Foram para cima do Paysandu, viraram o jogo. O empate naquele jogo acabava com as chances do time de chegar na final. Então, desde que o Luizinho chegou, meu irmão, só foi pedreira atrás de pedreira, jogo de vida ou morte, e o time correspondeu todas as vezes. Isso é muito grande, tá? No último final de semana foi a primeira vez que o time chegou menos pressionado, mas ainda assim não tinha sua vaga garantida na Série B do ano que vem. O time podia empatar com o já eliminado Botafogo, que subiria, mas não quis saber de empate, o time foi pra cima, porque essa vitória poderia dar a vaga na grande final. Então a Arena da Amazônia novamente muito lotada, uma baita festa da torcida do Amazonas também, muito bonita, e o time abriu 2-0, meu irmão. Com 20 minutos de jogo, garantiu não só o seu primeiro acesso
para a segunda divisão do futebol brasileiro, como também conquistou a vaga na sua primeira final nacional. O Amazonas ainda vai disputar a final da Série C e, cara, é a primeira final nacional da história do Amazonas. Isso também é grande demais, né? O adversário do Amazonas vai ser o Brusque, outro time excelente nessa Série C. Foi o melhor time nesse quadrangular, então vai decidir em casa. O primeiro jogo vai ser nesse domingo agora, dia 15, às 18 horas na Arena Amazônia. E o jogo decisivo vai ser lá no dia 22, no Augusto Baier, na casa do Brusque. Eu lembro a você, meu irmão, se você vai a algum desses jogos da final, filma a festa da sua torcida e me marca no Instagram que eu vou postar. Seja você torcedor do Brusque ou do Amazonas, filma lá e me marca, beleza? Se o Amazonas vai ganhar a final ou não, cara, eu não sei, mas eu sei que a mentalidade vencedora do clube, do Luizinho e dos jogadores está em dia. O time está muito forte, chega muito forte. Acho que chega mais forte que o Brusque nessa final. Desde a origem, o Amazonas tem essa vontade de vencer. É um clube que já nasceu vitorioso e recolocou o futebol amazonense na segunda divisão do futebol do Brasil, meu irmão. Não tinha um time amazonense desde 2006, cara. São 17 anos lá, foi o São Raimundo que disputou a Série B, então um feito gigantesco já que o Amazonas conseguiu. Comenta aqui embaixo até onde você acha que esse clube do Amazonas vai. Será que já pega a primeira divisão lá em 2025? Esse foi mais um vídeo aqui do quadro Foco no Seu Time. Comenta aqui embaixo sobre qual outro time você quer que eu faça o próximo vídeo. A final da Série C vai ser gigante. Aqui no canal você vai receber todas as análises desse jogão entre Amazonas e Brusque. Se você não está inscrito ainda, se inscreve agora, ativa o sininho para ter certeza que você vai receber os vídeos sobre a final. Aproveita e deixa a sua curtida antes de sair desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!